Olá, alunos queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara de Oliveira, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nos estudos através das videoaulas. O tema da nossa aula de hoje são os gêneros textuais. Vamos começar? Gêneros textuais. Hoje nós vamos tratar dos contos, das crônicas e dos poemas. Mas, antes de falarmos deles, vocês devem estar se perguntando: o que são os gêneros textuais? É uma boa pergunta. Os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Vocês já pararam para pensar quantas situações de comunicação estamos expostos ao longo de nossas vidas? Aliás, nem precisa tanto. Durante o dia, podemos estar envolvidos em diferentes contextos e ambientes que exigem de nós comportamentos linguísticos específicos. Diante dessa necessidade que o ser humano tem em interagir e comunicar-se com o outro, surgiram os gêneros textuais. Não há como contabilizar os gêneros textuais, vistos que são muitos. Temos exemplos de contos, de poemas, de crônica, de carta. Mas é importante que você fique esperto. Os gêneros textuais surgem para atender à necessidade da própria comunicação e tornam-se cada vez mais numerosos conforme o convívio social. Vocês já pararam para pensar que, de acordo com a mudança, a chegada das novas tecnologias, nós passamos a ter a presença dos e-mails, das mensagens por WhatsApp, dos torpedos, tudo isso foi mudando de acordo com a nossa necessidade. E aquela velha carta que antigamente era usada para mandar uma mensagem, ela praticamente desapareceu, porque hoje nós temos a velocidade da comunicação, a velocidade da tecnologia, que é possível você se conectar com uma pessoa do outro lado do mundo sem sair do lugar. A nossa própria aula de hoje, ela se dá através dessa possibilidade tecnológica. Então, de acordo com a nossa necessidade de comunicação, nós vamos fazer uso de um gênero textual. Vamos ver agora alguns dos muitos gêneros existentes e suas características. O primeiro gênero que nós vamos trabalhar é o conto. Vocês provavelmente já tiveram contato com esse gênero textual, não é? Lá na infância, todos nós já lemos Bela Adormecida, Pinóquio, Os Três Porquinhos. Pois é, esses contos são chamados de contos de fadas, porque eles misturam realidade e fantasia. O conto é uma narrativa mais enxuta que o romance, com a intenção de causar no leitor um efeito de entusiasmo. Características do conto. O conto é um texto em forma de narrativa, cuja finalidade é contar uma história, relatando um fato surpreendente ou inusitado. Diferentemente de um romance, no conto as ações giram em torno de um único fato, que é construído com foco no desfecho. Vejam que é um texto muito mais denso, muito mais conciso, muito mais enxuto. É um texto escrito com todos os tipos de texto, mas com o predomínio da narração. Vejam só esse exemplo. Um inesquecível dia. Vinha pedalando, do nada, um mastodôntico caminhão passou ao meu lado e jogou-me uma enxurrada de lama. Pior, depois disso, eu pedalava e não saía do lugar. Derrapava no barro imundo. De repente, uma voz sussurrou: aquele caminhão é as adversidades, e a bicicleta que montas,
tua resistência. Viu só, meu amor? Que mensagem linda! Você precisa sempre resistir às suas adversidades. O próximo gênero textual é a crônica. A crônica é um texto que faz um relato sobre algum acontecimento do cotidiano, mostrando as possíveis implicações ou as impressões que causou no autor. Na crônica, os assuntos são corriqueiros, se baseiam no fato miúdo. Às vezes, aquele assunto que parece muito relevante para o autor ganha contornos o quê? Bem-humorados ou mesmo críticos. Então, quase sempre, o autor da crônica, ele se baseia no fato miúdo, no fato do cotidiano. Vejamos as características da crônica. Pode apresentar narração, descrição e dissertação, mas sempre com linguagem formal. São descritos fatos reais, mas não com a objetividade de um jornalista. O texto e o relato são curtos, mas traz uma reflexão sobre aquilo que foi relatado. Vejamos aí um exemplo de um trecho de uma crônica. Minha filha nunca me havia feito a pergunta por quê? Sempre que eu lhe respondia uma pergunta. Até então, minhas respostas eram soberanas e definitivas, iam sempre acompanhadas de um tom de sapiência e presunção para dar conta de todas as dúvidas infantis. Mas eis que um dia, aquela criaturinha, com sua maturação de 2 anos, não se contentou com a minha resposta e perguntou: por quê? Para meu desespero, quando respondi, veio outro porquê na sequência. E outro, e outro, e outro. Vejam que esse trecho da crônica, ele nos mostra exatamente que aquilo que a crônica pode, ela é baseada no fato do cotidiano, uma dúvida corriqueira da criança. O próximo gênero textual é o poema. O poema é um texto escrito em versos, dispostos em estrofes e, tradicionalmente, é feito com rimas. Sua linguagem é mais emotiva e pessoal do que a maioria dos outros textos. O poema não tem compromisso com a informação, e sim com a emoção, além da preocupação com o trabalho com as palavras, que tem a intenção de quê? De embelezar o texto, transformando numa verdadeira obra de arte. Vejam só esse texto, esse poema, vou ler para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís de Camões. Percebam que a maioria dos poemas que vocês têm contato, eles possuem uma certa melodia, uma rima, uma combinação de versos, uma combinação de palavras que dão esse tom mais rítmico, né? A rima, o ritmo, a melodia. Mas não só de rima, e de ritmo, e de melodia vivem os poemas. Nós temos poemas também que apresentam, além dessa sonoridade, eles apresentam uma movimentação e até mesmo uma ausência de palavras. Não são escritos em estrofes, e sim o que mais chama atenção é o visual. Vejam só esses poemas. Esse poema aí é um exemplo de poema visual. O autor é livre para escolher quais recursos utilizar. Sabe o que está escrito? O infinito dos seus olhos
me faz encontrar. Olha, e esse símbolo é o símbolo do infinito. Vejam que o poema fala de infinito usando o símbolo do infinito. Então, essa característica é bem própria dos poemas visuais. Escolher um tema, um assunto ou um objeto e fazer a poesia utilizando essa imagem. Agora, uma surpresinha para vocês. Isso mesmo. Vocês vão produzir. Vão produzir o próprio poema visual. Por exemplo, vocês vão escolher um objeto para ser tema do teu poema. Boas sugestões para vocês que estão começando podem ser a comida favorita, um animal que vocês gostem muito, qualquer coisa que esteja ligado à vida, à realidade, ao cotidiano no qual vocês estão inseridos, tá? Vocês vão escolher esse objeto e aí vocês vão fazer um desenho, um contorno simples no papel, no caderno de vocês, ou mesmo no computador, tá? Mas podem utilizar o caderno, eu acho até melhor. Vocês vão desenhar com o lápis ou com a caneta essa imagem. E depois, vocês, por último, vão escrever o poema dentro desse contorno, tá? Mãos à obra, usem a criatividade e até a próxima aula. Nossa aula chegou ao fim. Tchau, tchau, pessoal!